Já de posse desses conhecimentos acerca do recitativo, da área ou da canção, como eles se estruturam, a gente já pode falar sobre a estrutura formal, né? Como é que se organiza o discurso musical de uma obra cantada, né? Tanto na ópera quanto no musical. E nós temos que observar que não se trata aqui de música pura, como nós chamamos a música de concerto, se trata de música funcional ou música aplicada, ou seja, a estrutura formal musical está subjugada à estrutura dramática, né? Porque afinal de contas estamos contando uma história. Então vou usar como exemplo uma ópera que fiz, que é uma adaptação de um texto de Maria Clara Machado, uma ópera infantil, para a qual eu fiz música e libreto, que é O Cavalinho Azul. Diante, então, da tarefa de fazer uma adaptação da peça de Maria Clara Machado para uma ópera infantil, e com muito pouco tempo, a primeira coisa que eu fiz foi solicitar a diretora do espetáculo, Cacá Murté, sobrinha herdeira da Maria Clara, é conhecedora profunda não só da peça como de toda a obra dela, que anotasse para mim, após, obviamente, uma lida em conjunto do texto, né, da peça, os momentos que ela julgava mais importantes que não poderiam ficar de fora, porque, evidentemente, uma adaptação sempre implica em cortar alguma coisa ou salientar algum ponto que tenha ficado sob a égide de uma ópera, né, ou sob um olhar de um libreto, né, e não de um texto, não tenha merecido o devido tempo, né? Então, assim como nós já vimos, o tempo de cena é completamente diferente do que um tempo realista e sobretudo, o tempo de música, né? Uma história contada, né, ou narrada é diferente de uma história cantada, que é o nosso caso aqui. Então, na maioria das vezes, o tempo ele é diminuído, né? Ele é como que sintetizado e a ação passa a andar mais rapidamente. Mas há momentos em que se valoriza, né, que é um momento importante, como vamos ver agora, logo a segunda canção ou área dessa ópera, viu-se que seria interessante que o momento da entrada do personagem Vicente com seu cavalo merecia uma canção propriamente dita, né? Então aqui o que nós estamos vendo é esse roteiro que eu pedi para Cacá Morte fazer e que ela então escreveu aqui, anotou o que acontecia em cada cena e o que seria importante ou o que seria indispensável, né? De posse disso, então, eu me debrucei sobre o texto, né? Essa aqui é a primeira página do texto, vemos aqui o que acontece em cada uma das cenas, o cenário de cada uma das cenas, anotadas pela Maria Clara Machado. E aqui logo abaixo vocês veem que é uma anotação a lápis minha, dizendo que número 1, música 1 é Rodopia Cavalinho, música 2 João de Deus. Originalmente, a ação começa com a entrada de João de Deus, que é esse velho mendigo que é o narrador da história. Logo depois dele é que entra o menino Vicente, né? Havia essa sugestão da própria diretora, Cacá Murté, de inverter isso, de começarmos já com o cavalinho em cena, mas depois, conversando, chegamos à conclusão que o melhor era manter como no original, ou seja, João de Deus, o narrador, entrando inicialmente e aí começando a contar a história. Então, essa é a primeira cena. Tem aqui a rubrica, né? Ao abrir-se o pano, vê-se apenas o palco vazio, enquanto se ouve a música número 1A, 1B. Isso era a indicação da música original da primeira montagem da peça, 50 anos antes, né? Então, vê-se um velho de longas barbas, maltrapilho, vagabundo, simpático e bonachão, se dirige em direção à plateia, segurando um tamborete, né? Velho, essa é a fala dele. Eu me chamo João de Deus, sou vagabundo, estou aqui para contar a história do menino Vicente e de seu cavalo. Um dia perdi a tesoura de cortar barba e tive que deixar crescer esta barba. No princípio não gostava, sujava muito quando eu comia, mas agora gosto. Quando faz frio, cubro-me assim.
Mostra. E minha barba serve de cobertor. Também aprendi a comer com minha barba. Faço assim. Mostra. Gosto dela também por causa do Vicente, que me achou parecido com o Padre Eterno. Isso quer dizer que minha barba se parece com a barba de Deus. Por isso cuido dela. Barba de Deus é coisa séria. Vou contar como é que essa história começou. Aqui. Pela esquerda entram o pai e a mãe carregando a casa. Aqui morava Vicente, com seu pai e sua mãe, nesta casinha. O pai e a mãe colocam a casa e o banquinho e desaparecem. E ali vem ele. Nem me viu ainda, com seu cavalo. Vou deixar essa história contar-se por si mesma, enquanto vou ajudando aqui ao lado. O velho senta-se no tamborete, fora da cena, perto da cortina, na semi-obscuridade, enquanto a luz cresce dentro do palco, onde se vê um menino pobre puxando uma enorme corda que prende o pescoço de um feio pangaré, sujo, magro, com cara infeliz. O menino, em êxtase, procura convencer o cavalo. Dois atores em pé, um fazendo a cabeça com uma máscara e o outro fazendo de traseiro. Eu fiz questão de ler isso aqui para que vocês vejam depois, no libreto, em que isso se transformou. Ou seja, como que a dramaturgia de um texto se transforma num libreto. Então, essa cena aqui, por exemplo, se transformou nisso aqui, numa canção, e que marca a entrada desse personagem, né? Da mesma forma, em seguida, lá no texto, né, nós temos aqui abaixo a entrada de Vicente. Né? Vou ler também. Se você der mais uma voltinha, só mais uma voltinha, meu cavalinho, eu prometo levar você lá numa campina toda verdinha de tanto capim verde. Vamos, vamos, meu cavalinho. O cavalo se levanta com grande esforço e começa a trotar em volta do menino. Vamos, meu cavalinho azul. Upa, upa, upa. O cavalo, cansado, começa a se arrastar. Vicente, zangado. Assim você não poderá trabalhar no circo. Não pode. Veja como eu faço. Como aquele grande cavalo branco lá do circo da cidade. Assim, levantando as patas e depois me levando na garupa como a bailarina Lili, toda verde de tão bonita, e o domador Rogério de boné dourado e calças vermelhas. Upa, upa, upa! Vamos, vamos! O cavalo está exausto. Bem, por hoje chega. Amanhã treinaremos mais. Você está cada vez melhor e mais bonito. Isso aqui, por exemplo, achamos que valia a pena valorizar esse momento, porque é justamente a entrada de Vicente e seu cavalo. Então, isso se transformou numa canção, né? Que está aqui, que é, obviamente, uma área, né, no sentido operístico, né? E em seguida, nós temos aqui uma cena também muito importante, que é a entrada da mãe, né, que tem então uma discussão com o Vicente, que não quer estudar por conta do cavalo, e logo mais adiante a entrada do pai. Todo esse trecho, vocês estão observando aqui que tem indicações de números, que são os números da partitura, marcas de ensaios da partitura, que nós vamos ver também. Toda essa cena é muito importante e transformou-se num trio recitativo. Né? Então, não são mais canções, como nesse caso aqui da entrada do João de Deus e depois do menino Vicente, mas sim um trio recitativo, ou seja, um diálogo travado entre esses personagens. Né? Então, nós vamos ver agora como é que isso se desenvolveu em termos de libreto. Observe, então, qual é a diferença, né? Como é diferente um texto escrito, um texto de teatro, e um texto versado, né, transformado em libreto. O tempo, como ele se comporta de forma diferente. Na maioria das vezes sendo menor, mas muitas vezes, como no caso aqui da entrada do Vicente e o seu cavalo, como vale a pena fazê-la um pouco maior, justamente para valorizar esse momento.